Fala galera, meu nome é Roberto, você não tá em choque. E hoje a gente vai falar sobre convolução e resposta ao impulso, complementando a aula anterior, que era sobre função de transferência, e explicando de uma forma simples para vocês o que é convolução, sem pegar aquela matemática densa, pesada. Eu vou explicar para vocês de uma forma mais qualitativa e gráfica, e explicar como é que ela é utilizada. E vincular isso a uma das coisas mais utilizadas, principalmente no curso de circuitos elétricos, que é a resposta ao impulso. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Antes da gente explicar o que é convolução, preciso explicar para vocês como juntar sinais. Como juntar sinais? Existem diversas formas. Existem diversas formas de você juntar dois sinais e gerar um terceiro e você analisar ele. Só que a galera da matemática e da física, quando estavam estudando isso, eles perceberam que não é simplesmente você fazer uma operação de soma. Você pega um sinal e soma com o outro, como se fosse a soma de duas funções. Muitas vezes os sinais, eles têm um outro tipo de comportamento em que eles se sobrepõem. Isso faz uma alusão ao método da superposição de respostas, muitas vezes utilizados em sistemas físicos lineares. Então você teria uma soma, entre aspas, do seu sinal A mais de um sinal B, que vai gerar um terceiro sinal C. E esse terceiro sinal C, foi necessário desenvolver uma nova operação matemática que a gente chama de convolução, que expressa justamente quando você pega esses dois sinais e une eles, como é que você faz para chegar nesse terceiro sinal, tá bom? Então a convolução, por definição, ela é dada por essa simbologia aqui do asterisco, e lembrando que nas outras aulas, por comodidade, eu acabava utilizando para multiplicação o asterisco. Só que agora, nessa aula em específico, eu estou especificando o quê? Asterisco é convolução e pontinho, ele vai ser o quê? Multiplicação, tá bom? Então perceba, são operações diferentes. E pela definição, quando você usa esse asterisco, esse símbolo, que representa a convolução entre dois sinais, um dado por f de t e outro dado por g de t, nesse exemplo, lembrando que t é a nossa base, ou então o nosso domínio inicial, que muitas vezes a gente faz alusão ao tempo, tá bom? Quando você faz essa operação de convolução, por trás dos panos você está fazendo a integral de 0 até t da sua função numa nova variável chamada tal, multiplicando a sua função g na mesma variável tal, só que deslocado de um parâmetro t. Tudo em relação a tal. Primeira observação antes de você surtar com essa equação estranha. Perceba que a nossa função inicial, os sinais, eles estão em função da variável t. Só que dentro da integral, ela é implicitamente transformada numa variável. É como se ela fosse um número, tá? Por sua vez, quem dá margem para se tornar a nova variável imutável é esse termo tal, tá bom? E tudo isso fica em relação a esse novo termo tal. Uma vez que você pega esse termo tal e resolve a sua integral, você vai obter o quê? Algo em função de t. Então isso daqui é uma integral implícita, tá bom? Mas você não precisa se preocupar com ela, com toda essa resolução, porque eu vou te explicar o que ela significa por trás dos panos. Perceba que a minha função de t, agora ela está em relação ao parâmetro tal. Tudo bem, é como se eu tivesse aqui no meu eixo das abscissas um novo domínio, domínio tal. Por sua vez, eu vou ter a amplitude dessa minha função ao longo desse meu domínio tal. Por sua vez, esse tal, você vai ter a sua f de tal sendo uma função estática. Então, eu vou representar com uma outra corzinha aqui. Por exemplo, a cor azul. Vamos supor que eu tenho um sinal assim, tá? Esse sinal é o meu f de tal aqui, tá bom? Depois eu vou representar em verde o quê? Essa é minha função g de t menos tal. Só que olha que interessante, g ele está em função de tal, então ele vai aparecer aqui nesse gráfico, nesse domínio aqui de tal. Só que ele está em função de t também. E t é um parâmetro que ele vai variar, ele vai de 0 até t. Então t vai ser 0, vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3, até o t infinito. Por sua vez, como a gente está trabalhando com uma integral, então não vai ser discreto 0, 1, 2, 3. Vai ser 0, vai ser 0,0001, 0,0002. Entendeu? Por quê? Porque a integral, lembrando do curso de cálculo, são soma de termos infinitamente pequenos. Entende? Então essa minha função g de t, como ela está variando
T a t, ou seja, valorzinho a valorzinho, ela não é uma função estática que nem a minha f de tal. Ela é uma função que, vou representar, por exemplo, por esse sinal, ela começa aqui, ó, vamos supor que eu estou começando nesse ponto. Depois, para um determinado valor de t, ela vai se deslocando. Depois, ela vai se deslocando de novo para cada um valor de t. Então, por exemplo, aqui o t poderia ser igual, por exemplo, a menos 2. Aqui o t poderia ser igual a 1. Aqui o t poderia ser igual a 3. Então, olha só que interessante essa integral. Ela está falando o quê? Que você vai ter uma função do seu sinal, aqui um dos seus sinais, ele vai ser estático aqui no seu gráfico, tá? Eu estou analisando no gráfico, e por sua vez o outro, ele vai se deslocando ao longo desse eixo do nosso domínio. E mais interessante do que isso, essa integral aqui, ela está expressando que eu estou T a T, ou seja, deslocamento a deslocamento, calculando a área que intersecta entre as duas funções. Por que eu estou calculando a área que intersecta? Porque a integral ela calcula a área da curva sob o seu eixo. Então perceba, quando eu estiver com t igual a menos 2, tem área intersectando? Não. Depois, quando eu tiver com t igual a 1, vai ter área intersectando? Opa, tem essa areazinha aqui intersectando. Quando t for igual a 3, opa, essa área aqui toda aqui dentro, ó, ela está intersectando entre as duas funções. E aí, t a t, você gera um novo valor, um ponto no seu gráfico, que vai ser o resultado de toda essa sua operação. Tá? Eu vou mostrar isso agora para vocês de forma gráfica, porque falando apenas assim fica muito confuso. Vamos lá para o Wikipedia. Perceba o seguinte, nessa animação eu tenho dois sinais. Primeiro, olha aqui para a legenda. Eu tenho o meu sinal f de tal, eu tenho o meu sinal g de t menos tal. O f de tal em azul e o outro em vermelho. E, por sua vez, o sinal em preto, ele vai ser justamente a convolução entre ambos os sinais. E ele vai identificar o quê? A área sobre a curva. Para cada intervalo de t, como eu acabei de explicar para vocês, eu vou gerar uma nova área sobre a curva que vai me dar um valor numérico. Então, para um determinado t, eu vou ter um novo valor numérico que vai ser justamente esse resultado aqui. Então, eu consigo relacionar no eixo das abscissas, ou seja, no eixo que a gente chama de x, esse valor de t, e esse resultado dessa área entre as duas curvas, eu vou colocar no eixo y, que seria o das ordenadas, tá bom? Então, ó, vamos começar analisando aqui a imagem. Inicialmente, como eu tinha explicado para vocês, em azul é meu f de tal. Então, é minha função, ou meu sinal, que vai estar ali parado. Por sua vez, o g de t menos tal, ele vai deslocando, como você pode ver. Toda vez que ele desloca, ele intersecta essas duas funções, e aí vai gerar um novo valor de área. Fazendo esse valor de área pelo valor de t respectivo, que deslocou, você vai obtendo essa linha preta, ó, que ela vai crescendo, e depois ela vai decrescendo. Por quê? Quando ela está crescendo, como você pode ver na figura, vai começar a aumentar essa área de intersecção. Ó, vamos mostrar aqui para vocês, ó. Ela vai chegando, ainda não intersectou, ó. Começou a intersectar, aumenta a área até o ponto máximo, onde está tudo intersectado. Depois, vai diminuindo a área e vai diminuindo esse valor. Vamos mostrar o passo a passo para ficar mais fácil. Então, olha só que interessante. Eu tenho o meu sinal f de tal e meu sinal g de t menos tal. O meu sinal que está em função do t além do tal, ele vai ser deslocal, o outro é fixo. Então, enquanto não há área de intersecção entre essas duas curvas, não há valor numérico ali para que eu gere o meu terceiro sinal, que é o meu sinal resultante da combinação desses dois. Perceba que, a partir do momento que começa a haver essa área aqui, ó, de intersectação, para um determinado valor de t, eu vou obter um valor de área que vai ser justamente o que vem aqui no meu eixo y. E, por sua vez, o t ele vai ser para o meu eixo x. O meu tal, ele também está no eixo x. Só que perceba que o tal ele é para você pegar os dois sinais iniciais antes da convolução. Depois, o resultado final, ele está em função de t, ou seja, o seu sinal não mudou. Inicialmente eu tinha dois sinais ali em função de t, fiz a convolução, ou seja, fiz aquela mudança da variável para tal, só que o resultado de saída é um sinal em função de t, que é justamente dado pelo quê? Por esse t do deslocamento e pela posição que seria a nossa amplitude do sinal, que é, na verdade, o valor numérico dessa área aqui no meio. Então, perceba, ó,
Conforme vai aumentando aqui essa área de intersectação, o que vai acontecendo e meu t vai aumentando, essa curva ela vai crescendo, ó, perceba, até chegar no ponto máximo, que toda a área aqui está coberta e eu atingi um valor de t específico. Depois, a área entre as curvas está diminuindo. Então, além de ser decrescente, o valor aqui da minha função também diminui. Por quê? Por causa dessa diminuição da área. Até o momento em que as duas curvas deixam de se intersectar, e aí você para de ter uma nova amplitude em função de t sendo gerado aqui para o seu novo sinal, que resultou dessa operação de convolução, tá bom? Bem, eu tentei me esforçar ao máximo para explicar para vocês de maneira gráfica. Vocês perceberam que, de maneira matemática já é um negócio difícil. De maneira gráfica eu tentei aliviar um pouco. Mas o importante é você entender que a convolução ela é uma operação matemática que une dois sinais e gera um terceiro sinal. E aí lembra que eu falei no começo da aula que existem diversas formas de você analisar sinais? Então, quando você faz a convolução no seu domínio original, fica aquele trambolho estranho. Só que quando você passa para Laplace os seus sinais, em vez da convolução, você obtém uma multiplicação. É por isso que compensa você usar a convolução, você analisar com esse tipo de operação. Por quê? Quando você tem o seu sinal, sendo o seu sinal resultante, que seria na imagem lá que eu mostrei para vocês no começo da aula, o sinal A mais o sinal B, você gera o seu sinal C. Se você tem o seu sinal resultante, sendo a convolução entre um sinal e outro, quando você faz a transformada desses sinais A e B, você pode calcular a transformada desse seu sinal resultante fazendo apenas a multiplicação. Só que perceba que antes eu estava no meu domínio original t de tempo e agora eu estou no domínio s de Laplace, entende? A mesma coisa também é verdade quando você inverte. Ou seja, se eu tiver no domínio de Laplace dois sinais fazendo a convolução entre eles no domínio de Laplace, eu posso pegar e achar esse sinal resultante no tempo fazendo a multiplicação entre esses sinais. Isso também explica da aula passada, quando eu expliquei de função de transferência. Lembra? A função de transferência, W de S, multiplicado pelo seu sinal de entrada transformado, é igual ao seu sinal de saída transformado. E aí lembra que eu falei que se você tiver a sua função peso, que é justamente a função de transferência destransformada, isso daí não é a mesma coisa. Ela é diferente que você pegar o seu sinal de saída no tempo e dividir pelo seu sinal de entrada no tempo. Porque o que você está fazendo aqui, ó, vou reescrever essa parte na forma que está escrito aqui. Eu teria então W de t vezes U de t igual a Y de t. Perceba o seguinte, no domínio da frequência, como era uma definição a função de transferência, eu falava o quê? Opa, ó, eu estou tendo minha função de transferência vezes a entrada igual a função de saída, tudo transformado. Então isso implica que eu estou usando a propriedade da convolução implicitamente. O que eu estou falando? Opa, se eu estou multiplicando dois sinais, então, na frequência, ou seja, no domínio de Laplace, então, no domínio do tempo, ou no domínio original, eu não posso multiplicar eles. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a convolução deles. E aí, a convolução não é uma multiplicação. Por isso que eu não posso fazer aqui simplesmente o y de t dividido por u de t. Porque a convolução ela é uma operação. Ela não é que nem a multiplicação, que é oposta à divisão, entende? E na verdade não existe uma outra operação que seria oposta à convolução, tá bom? Até onde eu sei. Mas não tem, você não pode fazer isso. É por isso que, multiplicou na frequência, quando eu chego para o meu domínio original do tempo, eu não posso fazer a divisão nem a multiplicação, tem que fazer a convolução. É por isso que eu falava, ó, achou a função de transferência, quer achar a função peso? Destransforma e aí você trabalha com ela. Você não pode fazer essa divisão, tá bom? Então agora eu interliguei os pontos que eu avisei vocês da última aula. E agora, entendido isso, convolução, entendido como ela se relaciona com a função de transferência, a gente vai falar sobre a resposta ao impulso. Um impulso, como a gente tinha visto pela função de Dirac, pela delta de Dirac, ou função impulso unitário, ela é uma coisa que, vou colocar aqui no domínio original, num determinado ponto, ela tem uma amplitude infinita, muito, muito grande. Só que ela é pontual, ela acontece naquele instante e depois ela cessa.
Esse tipo de dinâmica é muito interessante para, principalmente, circuitos elétricos, pois muitas vezes a gente tem diversas situações que causam extrema dor de cabeça para nós usuários, tanto como projetistas, que são descargas atmosféricas, curtos-circuitos, sobrecargas, que muitas vezes elas, apesar de não serem um impulso unitário, elas têm uma curva muito parecida, elas se comportam muito como um impulso unitário, sendo um sinal que num instante muito pequeno de tempo tem uma amplitude muito grande. Então, uma vez que eu analiso o meu sistema, ou seja, eu sei a função de transferência dele, e eu interpreto a resposta ao impulso dele, eu consigo muitas vezes analisar a pior situação possível, que é aquela situação que causaria a catástrofe, a destruição do meu circuito. E eu sei como ele vai reagir. E a partir disso, como por exemplo no curso de controle, a gente consegue identificar mecanismos para que meu sistema não se autodestrua. Então olha que interessante, a partir de uma análise totalmente teórica, eu consigo relacionar com coisas físicas e analisar, por exemplo, para proteção de sistemas elétricos, entende? Então vamos lá. A resposta ao impulso, ela vai ser baseada na sua função de transferência, só que agora a gente vai mudar o nome. Em vez de W, de S, toda vez que eu estiver falando sobre impulso, eu vou usar a letra H, sendo H maiúsculo pro domínio de Laplace, da frequência, ou H minúsculo pro domínio do tempo, o seu domínio original, tá bom? Mas a definição vai continuar sendo a mesma coisa. Vai ser a sua saída transformada, nesse caso já que a gente está falando sobre função transferência, sobre a sua entrada transformada também. Só que, olha que interessante, quem que é a minha entrada? A minha entrada é justamente a função delta de Dirac. Só que aí, quando eu tenho a transformada da minha delta de Dirac, se você olhar na tabela transformada de Laplace, ela equivale a 1 valor unitário. E aí o que a gente sabe? Opa, se eu sei a função de transferência do meu circuito e eu aplico uma entrada, eu vou saber a saída. Só que se essa minha entrada ela vale 1, então, poxa, a minha função de transferência ela vai ser igual à minha saída. Opa, peraí, olha que interessante. Então, se eu quiser praticamente, empiricamente, descobrir qual que é a minha função de transferência do meu circuito, eu não preciso pegar diversos sinais de tudo quanto é forma e ficar analisando eles. Eu posso pegar um impulso unitário, por exemplo, num circuito elétrico, dar um pico de tensão, por exemplo, um pico de corrente onde eu quero, e analisar no ponto de interesse para ver como é que vai se comportar, por exemplo, no osciloscópio. E a partir desse pico, eu não preciso me preocupar com a entrada, porque eu sei que é um pulso, é um pico ali, alguma coisa, é um impulso. O que apresentar ali no meu osciloscópio, a saída dele, vai ser justamente, por exemplo, a minha função de transferência. Para mecânico, o seu professor vai dar um outro exemplo falando sobre aspecto mecânico, como você faz para colher isso. Para química, o professor vai falar a mesma coisa. Só que perceba, sabendo a saída, eu conseguindo colher essa saída, eu automaticamente sei qual que é a função de transferência do meu sistema e eu sei quem é o meu sistema, como é que ele vai agir. E então eu posso colocar qualquer outro sinal a partir daqui na entrada, que não seja um impulso, lógico, né, já que eu usei ele, posso usar qualquer outro, que eu vou automaticamente já saber a minha saída, porque eu conheço a minha função de transferência, tá bom? Quando eu tenho esse meu impulso no domínio de Laplace, muitas literaturas elas usam esse Hzão aqui, falando sobre resposta ao impulso, etc., função de transferência, só que em literaturas mais específicas, você vai ver a nomenclatura H de T sendo como a resposta ao impulso. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque algumas literaturas elas falam que na verdade a minha resposta ao impulso ela é a minha Y de T, que é a minha saída. Tá? Então tem que tomar cuidado com esse linguajar. No livro que eu uso, ele fala que a resposta ao impulso é justamente a sua função de transferência destransformada, ou seja, a sua função peso, tá bom? Mas o que a gente entende como resposta ao impulso é justamente a forma que eu vou analisar a entrada, injetando o impulso na entrada e colhendo a saída para que eu possa achar a função de transferência. Só que aí eu preciso explicar para vocês uma coisa muito importante, que se fosse no método matemático a gente ia sofrer. Só que eu vou explicar pelo método gráfico, é mais fácil. No começo eu falei o quê? A resposta ao impulso você acha a partir da sua função de transferência e ela podia ser feita lá, a multiplicação dela pela entrada, que vai resultar na saída, porque justamente eu tinha lá o fato dessa operação no tempo ser dado pela convolução. Só que aí eu te pergunto, por que eu posso fazer pela convolução? Isso daí é uma definição? Porque se for uma definição, o sistema físico pode não respeitar. Então, muitas vezes a pessoa fica em dúvida, porque a pessoa aceita isso e não entende o porquê isso é válido. E eu vou explicar para vocês agora com um método gráfico.
Se você analisar, eu vou primeiro fazer essa afirmação e depois vou explicar para vocês. Se você analisar um sinal qualquer, H de t, tá? Esquece que H significa resposta a impulso, esquece. Vamos imaginar um sinal aqui, uma função qualquer H de t. Se você fizer a convolução dela, perceba, convolução, com a sua função impulso, isso daqui vai ser o quê? Vai ser a própria função original. Olha que interessante, é como se isso daqui fosse uma identidade, é como se o impulso na convolução ele fosse uma identidade. Então vamos supor que meu H de t, ele é o quê? Essa minha curva aqui bonitinha. Lembra que quando eu faço convolução, eu estou pegando um sinal estático e o outro está deslocando. A propriedade de convolução, ela pode ser mutável, ou seja, você pode fazer tanto o H de t fixo e o delta variando, como o delta fixo e o H de t variando. Nesse caso, para ficar mais fácil, eu vou manter o H de t fixo e quem vai variar na minha convolução vai ser o meu delta. Então, olha que interessante. Eu tenho a minha função delta, que ela começa nesse ponto, e aí ela vai deslocando. Então, cada hora eu tenho um delta diferente aqui sendo aplicado. Então, ele vai varrendo. Só que a função delta, ela pega um ponto, porque ela é, naquele ponto, com amplitude infinita. Você não tem uma área, mas você tem um ponto de intersecção entre a sua curva, h de t, e essa sua função delta. Vou colocar em outra cor para destacar. Então, a gente não tem uma área, mas nós temos um ponto, um valor numérico. Então, eu ainda posso manter essa minha relação entre o deslocamento t e esse valor numérico resultante da intersecção, nesse caso dado por um valor de um ponto. Então, olha que interessante, toda vez que eu cruzo essa minha função, eu vou obtendo pontos. E eu não sei se você está percebendo o que eu estou colocando aqui, mas ela sempre cruza no mesmo ponto da minha função original. Olha que interessante. Faz sentido, poxa, se a minha função delta ela vale naquele ponto, naquele instante, acertando a função naquele instante, naquele ponto, então eu só vou fazer o quê? Copiar a minha função. Então, dessa forma, eu acabo gerando pela convolução a mesma função original, a qual eu fui aplicando a função delta. É por isso que essa relação é válida. Agora, vamos voltar aqui para a nossa história. Opa, se h de t eu chamar ela de função peso e minha delta sendo a minha u de t, ou seja, a minha entrada, isso daqui, esse meu h de t, então ele vai ser o meu y de t, ele vai ser a minha saída. Nada me impede que a minha saída seja igual à minha função transferência. Muito pelo contrário. O que eu entendi dessa aula? Eu entendi, na verdade, que quando eu aplico o impulso, a minha saída ela é igual à minha função de transferência. Se eu tiver no domínio do tempo, no domínio original t, eu tenho que fazer a convolução. Se eu tiver no domínio da frequência, eu faço a multiplicação. É por isso que é válido. Lógico que existe toda uma matemática por trás que explica isso de forma formal, e lá na faculdade você vai apanhar muito, vai dormir na sala porque é infernal, mas aqui o objetivo é ensinar de forma gráfica, forma fácil para vocês e explicar isso. No curso de Sinais e Sistemas, que é um curso futuro, a gente vai tacar lenha na fogueira, a gente vai ver isso de forma matemática, porque tem muito mais coisa para ser explorada. Mas lá é um curso específico para entender sinais e sistemas. Aqui não, aqui a gente quer entender o porquê disso ser válido e como a gente vai utilizar. E essa é uma aula que eu espero que vocês tenham entendido e tenha feito vocês compreender um pouco melhor o que, primeiro, é convolução, que é muito difícil você achar uma explicação fácil. Segundo, entender como ela se relaciona com função de transferência e por que muitas vezes o professor fala para você na prática, ó, dá um peteleco na massa, joga uma descarga aí no seu circuito, faz uma simulação aplicando um impulso. E aí, magicamente, o software ou ali o osciloscópio, ele te dá a função de transferência e você não entende por quê, tá? Esse foi o papel dessa aula, de forma qualitativa, explicar para vocês todas essas relações. Então, só para concluir o que a gente estudou, a gente viu que se eu tenho um sinal convolucionado pelo impulso, ele gera o próprio sinal. A partir disso, mudando os nomes, já que o meu impulso é a minha entrada e esse meu sinal inicial ele é minha função de transferência, eu falo sinal por força do hábito, mas você pode falar função qualquer, tá? Tá valendo. Vai ser igual, no domínio da frequência, a multiplicação. E isso daqui, por sua vez, vai ser igual ao meu sinal de saída. Só que calha de, em ambos os domínios, a minha função de transferência, ou função peso, ser igual ao meu sinal de saída, tá bom? Lembrando que você sempre tem que aplicar, ou se você quiser achar a partir da sua função de transferência a sua resposta a impulso no tempo, você tem que aplicar o que? A antitransformada, tá bom? Bem, a aula é isso por hoje. Qualquer dúvida vocês deixam no comentário. Reveja a aula mais devagar, com calma, vai absorvendo
escreve para você mesmo identificar as coisas para que você fixe bem esse conceito. Convolução é um negócio que aparece muito, muito, muito e principalmente em matérias mais avançadas. Então, é importante que você tenha pelo menos essa noção, para que lá a gente possa aplicar os cálculos que precisa, etc. Tá bom? Se inscreve no canal, curta a nossa página no Facebook e acesse o nosso blog. Muito obrigado, até a próxima aula.